Olá pessoal, vamos resolver um exemplo para facilitar a resolução da atividade 3, equacionando uma reta a partir de 2 pontos. Então aqui nós temos, deduza a equação da reta, dados os pontos A, 3, 2 e B, 5, 7. Tendo 2 pontos, nós conseguimos equacionar a reta utilizando a fórmula, se nós calcularmos o coeficiente angular e utilizarmos um desses pontos, mas eu vou utilizar aqui o método mais fácil, mais prático, que é o determinante, aquele que nós usamos na condição de alinhamento de 3 pontos, no conteúdo anterior. Se nós temos 3 pontos e esses pontos são colineares, nós calculamos o determinante e o determinante dos 3 pontos tem que ser igual a 0. Então, nós vamos usar esta condição de alinhamento de 3 pontos aqui. E o terceiro ponto, nós vamos usar um ponto genérico, xy, certo? E vamos começar por ele. O ponto genérico xy, o ponto A, 3, 2, o ponto B, 5, 7, formamos duas colunas, x, y, e a terceira coluna, 1, 1, 1. Então, aqui nós vamos calcular o nosso determinante e ele tem que ser igual a 0, porque nós queremos que esses pontos pertençam a uma mesma reta. Bom, nós vamos utilizar aqui o método prático também no cálculo de determinante, mas vocês podem utilizar a regra de Sarros para resolver esse determinante. Nós vamos calcular aqui o método prático, que é pegando a diagonal, os 3 elementos da diagonal principal, e quando a gente for pegar as paralelas, nós vamos pegar 2 de cima com 1 de baixo, depois 1 de cima com os 2 de baixo que restaram. Na diagonal secundária, vamos fazer a mesma coisa. Quando pegamos a diagonal secundária, nós pegamos os 3 elementos centrais da diagonal secundária, depois pegamos 2 de cima com 1 de baixo, depois 1 de cima com os 2 de baixo, certo? Bem, estamos na diagonal principal, que ela é neste sentido, certo? A diagonal secundária é neste outro sentido. Sempre fazemos diagonal principal e suas paralelas, menos a diagonal secundária e suas paralelas. Começando então aqui, x vezes 2 vezes 1, 2x. Agora nós vamos pegar os 2 elementos da diagonal principal ainda. Os 2 elementos paralelos aqui, 2 de cima com 1 de baixo. Y vezes 1 vezes 5 mais 5y. Pegamos os 3 elementos da diagonal principal, 2 de cima com 1 de baixo, agora a gente pega 1 de cima com estes 2 de baixo. 1 vezes 3 vezes 7, mais 21. Diagonal principal, elementos multiplicados da diagonal principal, menos diagonal secundária. Diagonal secundária, aqui, os elementos da diagonal principal, secundária. Vamos pegar primeiro os termos centrais e o produto entre eles. 5 vezes 2 vezes 1, que dá 10. Pegamos os termos centrais. Agora nós vamos pegar 2 de cima com 1 de baixo. 3 vezes y vezes 1, 3y. Mais 3y. Depois, se pegamos os 2 de cima com 1 de baixo, agora nós pegamos 1 de cima com os 2 de baixo. Então, nós temos aqui x vezes 7 vezes 1, 7x. E isto é igual a 0. Muito bem. Agora, nós vamos eliminar o parênteses. Para isso, vamos repetir aqui, primeiro membro, 5y mais 21, menos com mais 10, menos 10, menos com mais 3, menos com mais, menos. O sinal fora do parênteses muda todos os sinais do parênteses,
de dentro do parênteses, menos o mais 7x menos 7x igual a zero. E agora nós temos aqui alguns termos que são semelhantes, então nós precisamos juntar os termos semelhantes. 2x menos 7x, diminui e conserva o sinal do maior, menos 5x. 5y menos 3y, diminui, conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2y. Mais 21 menos 10, diminui e conserva o sinal do maior. 21 menos 10, 11, positivo, igual a zero. Agora nós vamos isolar o y, né? Nós queremos a equação reduzida da reta. 2y é igual. Menos 5x está no primeiro membro da igualdade, passa para o segundo membro com a operação inversa. Aqui está subtraindo, passa somando. 11 está no primeiro membro da igualdade, vai passar para o segundo. Se está somando, passa diminuindo. O 2 está no primeiro membro da igualdade, multiplicando x. Vai passar para o outro lado, dividindo. 5x menos 11 sobre 2. Dificilmente nós deixamos assim, nesta forma. Como isso aqui tem uma subtração no numerador, nós não podemos dizer que o denominador é de apenas uma das parcelas. Na verdade, ele pertence a cada uma delas. Então, nós vamos aqui separar as frações. 5x sobre 2 menos 11 sobre 2. 5 divididos por 2 não é exato, então nós deixamos na forma fracionária. 11 divididos por 2 também não é exato, então deixamos na forma fracionária. Se fosse divisível, se fosse 12 divididos por 2, por exemplo, 6. Se fosse 6 divididos por 2, 3. Mas como a divisão não é exata, nós deixamos a equação da reta na forma fracionária.